Olá, alunos do Colégio Militar. Aqui quem fala é a professora Cláudia, que atua também na modalidade voleibol. Então, nós vamos tentar resumir o que foi postado no AVA anteriormente pelo professor Franklin, no que se refere à quadra, às medidas, às linhas e zonas que compõem, também falar sobre o número das posições e o que é o rodízio. Então, vamos lá, acompanhando aqui pelo desenho da nossa quadra. Bem, nós temos aqui o formato de uma quadra de voleibol retangular, tendo as linhas que limitam, né? Então, lateralmente nós temos as linhas laterais, ao fundo, ao final da quadra, nós temos as linhas de fundo, as linhas de ataque, a linha central e aqui duas pequeninas linhas que limitam a nossa zona de saque. Aqui nós temos a zona de defesa, aqui nós temos a zona de ataque, as zonas de substituição de cada equipe e ao redor da quadra nós temos a zona livre, que é o espaço destinado à recuperação de uma bola defendida, uma bola mal levantada, e aí nós temos esse espaço que não deve ter nenhum objeto ao seu redor. Então, geralmente são circundadas por placas dos patrocinadores, e aqui desse lado nós temos a mesa de controle e os bancos das equipes e dos reservas, ok? Então vamos lá, passando as dimensões. A quadra de handball ela mede 18 metros de comprimento, 9 metros de largura, 6 metros tem a zona de defesa, 3 metros tem a zona de ataque. Então, a meia quadra ela é um quadrado de 9 por 9, já que a dimensão total são 18 metros. Agora nós vamos falar sobre as posições no voleibol, onde se iniciam. Como é que a gente determina o número e de onde surgiu essa numeração no voleibol, desculpa. Então vamos lá. O voleibol ele começa com o fundamento saque. Então nós determinamos, né, nós não, a equipe que criou o voleibol determinou como sendo a posição número 1, a posição do atleta que iniciará o jogo. Consequentemente, o segundo atleta a sacar é esse que vem da zona de ataque e desce para realizar o saque. Então, como ele é o segundo a sacar, essa é a posição número 2. O terceiro atleta a sacar, o quarto, o quinto e o sexto. Então, aqui está determinado pela regra a ordem de saque da equipe, quem ocupa cada posição. Como acontece o rodízio? O rodízio acontece quando a equipe recupera o direito de sacar. Então, acontece um avanço de posição, né, no sentido horário. Então, o jogador que ocupa a posição número 2 vai descer para o saque. E todos os outros avançam no sentido horário, tá? Então, o jogador que ocupa a posição 1 vai para a posição 6 e assim por diante. Correto? Só que isso não significa número da camisa. Isso se diz respeito apenas à ordem de saque. Então, como um exemplo básico, nós colocaríamos essa formação inicial, passaríamos para o apontador, que é a pessoa responsável pela marcação e a comunicação com o árbitro, com o segundo árbitro, e nós colocaríamos o número que ocupam cada posição dessa. Então, nós poderíamos exemplificar na parte de cima, como sendo a ordem de saque registrada para o apontador, e isso é importante tanto para o técnico quanto para os árbitros, tá? Então, vamos lá. Então, um exemplo.
nós colocaríamos na posição 1 o jogador número 8, aqui na posição 6 o 10, na posição 5 o jogador número 5, aqui o jogador camisa 4, aqui o jogador camisa 7 e aqui o camisa 3. Então, se vocês refletirem as posições tradicionais, o número das posições são essas, tá? Então, esse aqui, o jogador ocupa a posição número 1. Ele é o defesa direito. Esse aqui é o centro, defesa centro. Esse aqui é o defesa esquerdo. Ataque esquerdo, ataque centro e o ataque direito. Então, essas são as posições originárias. E quando inicia o jogo, a gente tem que emitir no formulário que nos é entregue o número da camisa dos jogadores que vão ocupar essas posições específicas. Então, essa é a ordem de saque inicial e ela pode ser mudada a cada set, ok? Deu para tirar as dúvidas? Mais alguma coisa? Nós nos falaremos a seguir. Obrigada.